pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim comentar sobre alinhar expectativas, né? Então, se você é nova por aqui, aproveita, se inscreve aqui embaixo, deixa seu like logo no começo do vídeo, que me ajuda muito na divulgação. Comenta aqui embaixo também se você concorda ou não com o que eu tô falando, com o que eu vou falar. E também compartilhe esse vídeo com os seus amigos, né? E é isso, enfim, eu vi um vídeo recentemente no canal do Paulo Hatz e, na verdade, tudo começou, né, tudo começou uma polêmica, né, na internet, no Twitter, enfim, que ele estava comentando que as pessoas estavam achando, nós leitores, né, no caso, estavam achando todos os livros iguais. Porém, durante o vídeo dele e conforme ele foi expondo alguns pontos, eu entendi e eu refleti a respeito e cheguei a algumas conclusões, né? E eu queria dividir com vocês. Então é o seguinte, eu como leitora, tá? Vou falar como leitora. Eu sou uma pessoa que, vamos contar desde o começo. Eu lia muitos romances, como ali vocês podem ver. Emily Giffin, até o próprio Nicholas Sparks, muitos, tá? Tudo que tinha de romance eu lia. E aí, até algumas autoras nacionais, enfim, vários autores que escreviam romance, eu gostava muito de ler, né? Porém, em algum momento, assistindo Paulo Hatz, o que aconteceu? Eu conheci, né, eu vi ele falando, eu acho, de um livro que se chama A Lista de Convidados, que tá ali. O que acontece? Eu me interessei pela sinopse, né, e falei, vou ler. E achei muito legal a sinopse, né? E aí eu falei, bom, então, eu era essa pessoa que lia muito romance, né, gostava muito. E sim, os romances, eles são muito parecidos entre si, né? São livros que a maioria deles começam, né, de uma forma muito parecida, né? Mas não são iguais, né? Eu acho que os livros, eles sim se diferenciam, né? A pessoa fica doente, né? Fala sobre adolescentes que estão doentes, como em A Culpa das Estrelas, né? Exemplos assim. Então, são livros que são sim parecidos, né? Pela sinopse, né? Às vezes é adolescente, às vezes é adulto, às vezes é... E geralmente eles são livros que em algum momento os protagonistas vão se apaixonar, né? Isso aí é uma premissa básica de todos os livros de romance, né? Mas o que estava sendo debatido era que os livros estão muito iguais, né? Mas eu acho que, na verdade, como o título desse vídeo diz, a gente precisa alinhar as expectativas. Tem a ver muito mais com a expectativa do que com o livro em si, né? Por quê? Porque quando a gente lê uma sinopse, né? Que a gente se interessa e fala, nossa, que legal, né? Eu gostei dessa sinopse. Lê o livro, gosta, né? Avalia bem, enfim. E aí, depois, conforme você leu a sinopse do livro, o que vai acontecer? Você vai criar uma expectativa de que o livro vai se desenrolar de uma certa forma, né? E ele desenrola de outra, né? Acontece outras coisas no final, enfim, as coisas mudam. Mas eu acho que a gente precisa, primeiro de tudo, é isso, alinhar as expectativas, né? Para quê? Para que quando a gente leu a sinopse, né? A gente não deixe que isso faça com que a gente imagine que o livro vai ser de uma forma, né? Como a gente deseja que seja, né? E como o autor deseja que seja, né? São dois pesos, duas medidas aí, né? Então, conforme a gente vai lendo, evoluindo e amadurecendo na nossa vida, a gente vai vendo que as coisas, os livros, né, principalmente, eles não vão ser desenhados e vão ter um final como a gente quer, né? Porque simplesmente não somos nós que estamos escrevendo, são os autores. Então eu acho que as coisas vão evoluindo, os livros, as nossas
os autores, né, e vão evoluindo conforme o tempo, e isso vai mudando, né, a escrita deles vai mudando, a forma como eles constroem personagens vão mudando, enfim. Mas o foco aqui são as expectativas, né? Então, o que eu queria dizer é o seguinte: se você tem uma expectativa de que o livro X vai se desenvolver de uma forma Y, se for de uma forma Z, simplesmente você precisa criar mesmo expectativa, né? Por mais que o livro seja, vamos supor, Tudo é Rio, né? Que é um livro que foi muito comentado, muito lido, né? Foi um livro muito, realmente, bastante falado sobre ele, sobre os assuntos que trata, enfim. É um livro que as pessoas, eu, criei uma expectativa de que sim, seria um livro muito bom. Tudo bem, mas assim, a expectativa que eu tinha era diferente do que a autora, né, a Carla Madeira, desenvolveu. Então, pra gente não se frustrar também, né, pra gente não também achar que o livro é ruim, que o livro não tem o final legal e que eu não gostei do livro por causa das expectativas minhas. Não são do autor, né? Porque ele sim está desenvolvendo esse livro, ele sim está desenvolvendo as histórias e ele sim está criando tudo isso na cabeça dele, né? Para colocar isso no papel. Então, às vezes, a gente precisa ter um pouco mais de cuidado com as nossas expectativas, por quê? Porque um livro não foi escrito por você, né? Por nós como leitores. Foi escrito pelo autor, né? Ele sim sabe todos os porquês, né? Das atitudes dos personagens, das atitudes que eles querem, devem ter ou não, né? Dos pensamentos e tudo mais. Porque tudo isso foi criado pelo autor, né? Por mais que a gente às vezes ache que a pessoa existiu, né? São criações, ficções, né? Isso não existe na nossa vida, né? Não existe para nós, né? Existe para o autor, existe no livro. Então a gente precisa ter um pouco de cuidado para até não fazer mal para nós, né? Para não nos frustrar, para que isso não acarrete problemas para nós, né? E a gente sai por aí falando mal dos livros, falando que é tudo ruim, que é tudo igual, mas na verdade é um problema nosso, né? Nós que colocamos esses empecilhos não, mas essas dificuldades, né, com relação ao livro, de expectativas nossas, de problemas não, mas coisas que nós desenvolvemos, nós criamos na nossa cabeça para que seja de uma forma e o autor decide que seja de outra, né? Então a gente precisa ter um pouquinho de cuidado mesmo, né? Porque a opinião de uma pessoa sobre o livro foi o sentimento dela, né? Com relação ao que ela acha, o que ela sentiu quando ela leu aquele texto, né? E a forma como ela interpretou, né? E como ela levou para a vida dela. E como você, né, leu o livro, sentiu e interpretou da sua forma, né? Então acho que isso tem muito a ver. Então é isso que eu queria falar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve aqui embaixo e até os próximos.